Muito bem, meus irmãos. As crianças vão voltando devagarzinho para o papai e para a mamãe. Quero convidar os amados irmãos a abrir a escritura em Oséias. No livro do profeta Oséias, o capítulo 2. Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 2 até o 13. Estejamos atentos à voz de Deus, que está falando com sua igreja. É o Espírito de Deus que fala conosco essa noite. Oséias, capítulo 2, versículo 2 diz assim: acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e a deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar ao meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que, no devido tempo, ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela disse: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes, com suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, rogamos as tuas bênçãos espirituais, tuas bênçãos de iluminação, que só podem vir de fato de ti, para compreender a tua palavra, que é tão viva e tão real para os nossos dias como foi quando o Senhor usou o teu profeta para falar a Israel. Assim, Senhor, conduz-nos mediante a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós estamos iniciando aí o mês de fevereiro. Hoje é o primeiro domingo de fevereiro. E para a maioria de nós que moramos na região aqui de Olinda, de Recife, fevereiro é um mês um tanto quanto estranho. É um mês em que aparentemente o ano já começou, as coisas já iniciaram, mas como se costuma dizer no Brasil, realmente o ano só começa depois do Carnaval. E nós estamos aí observando os anseios, as comemorações, as festividades da carnalidade que envolvem o Carnaval. Ontem, enquanto estava com os meus filhos no carro,
a minha filha Samantha fez assim: papai, o que é o carnaval? O que significa isso? Qual a origem disso? E é sempre muito complicado falar essas coisas para a criança. E eu consegui resumir alguma coisa ali da história, da origem pagã do carnaval, bem como da relação que hoje, num país como o nosso, que se autodenomina como o maior país cristão do mundo, e sem dúvida um dos países, se não o maior país católico do mundo, como é que o carnaval pode ser algo tão forte? Porque está conectado com uma doutrina ligada ao perdão, ligada à capacidade, portanto, da igreja de expurgar pecados. E, portanto, o carnaval é como se fosse uma liberação do pecado, porque na sequência vem a quaresma e tudo vai ficar bem. E, de fato, essa doutrina que permeia a nossa cultura, ela termina entranhando os nossos corações. Ela termina, inclusive, entrando na igreja. E nós permitimos a licenciosidade, nós permitimos a pecaminosidade dentro do povo de Deus. É claro, pelo menos em geral, não se espera que crentes, pessoas que estão realmente ligadas ao Senhor, estejam ao mesmo tempo pulando as ladeiras de Olinda. Mas às vezes a coisa é um pouco mais sutil. Às vezes isso se apresenta de forma um pouco menos clara e objetiva. É a noção de muitas vezes nós nos permitimos o pecado porque compreendemos da graça de Deus e barateamos a graça de Deus. E terminamos por deixar a graça de Deus. Nós terminamos nos enganando com a falsa doutrina de que a graça de Deus nos permite pecar. Tudo bem, peca, pede perdão e está tudo certo. Veja, não chega a ser a doutrina católica de que você vai brincar o carnaval, aí depois você entra no jejum da quaresma, não come carne, está tudo bem, aí vem a Páscoa e pronto, você está purificado. Mas muitas vezes é a ideia de que não tem problema, é só uma olhadinha, é só uma conversinha libidinosa, é só uma brincadeira, é só uma deixada de quebra da lei do Senhor, porque afinal de contas, Deus perdoa. Afinal de contas, está tudo bem. E meus irmãos, nós estamos diante de um texto difícil de ler. E talvez desde o começo do culto as coisas estejam um pouco desconfortáveis, né? Terminamos caindo também na leitura difícil daquela história de Judá e Tamar, e como o pecado se mostrou ali na vida de Judá, e como ele deixou que as coisas caminhassem, e como Deus mostrou a Judá o caminho que ele estava fazendo era mau. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui diante de uma profecia, onde Deus levantou o seu profeta Oséias diante de um povo de Israel, que vivia em profunda profanação, pecado. Meus irmãos, uma leitura do texto nos levará a observar uma clara mudança literária. Até então o texto se dava em prosa, isto é, nós vimos a narrativa da história, onde Deus havia ordenado que o profeta tomasse para si uma esposa e tivesse filhos com ela. Mas agora muda a estrutura, e se você tem usado a nossa versão, não nossa, né, a versão que temos adotado aqui na igreja, a Nova Almeida atualizada, ela se preocupa no formato do texto também, para mostrar que agora estamos diante de uma poesia. Saiu da prosa, estamos em poesia, porque a profecia, ela se dará num contexto de poesia. Agora,
o oráculo de Deus, a profecia do Senhor, usando o seu profeta para apresentar a infidelidade de Israel, ao mesmo tempo que mostra a fidelidade do Deus da aliança. Ao mesmo tempo que nos apresenta esse amor de Deus e a sua santa disciplina. Meus irmãos, Deus não brinca com o pecado. E nós não estamos autorizados a tratar o pecado como uma brincadeira. Como nós vemos aqui no texto, dentro da metáfora do marido e da esposa, Deus é um marido ciumento, que deseja exclusividade de sua esposa. Israel não estava fazendo isso. Israel estava se comprometendo com outros maridos. Vamos ver isso. Mas diante do pecado de Israel, diante da perversão e da maldade do povo de Israel, nós conseguimos contemplar um Deus severo, um Deus que está disciplinando o seu povo. Mas veja bem, e não pisque agora, um Deus de amor. Amados irmãos, o que vemos aqui nada mais é do que a amorosa disciplina de Deus. Preste atenção. A amorosa disciplina de Deus. Primeiramente, nos versículos de 2 a 5, nós observamos o propósito dessa disciplina. E é simples. O arrependimento genuíno de Israel. Olha o texto mais uma vez. Acusem a mãe de vocês. Acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Meus irmãos, o profeta se direciona agora para Israel. E ele trata o povo de Israel como os filhos de Israel. Aqui, a profecia que se direciona para a nação como um todo, ao mesmo tempo, tem como objetivo os indivíduos que compõem essa nação. E, portanto, Deus, ele separa esses dois grupos. A nação como um todo, que ele trata como a esposa, e os indivíduos que ele está tratando como os filhos desta esposa. E, portanto, aqui está o profeta dizendo aos membros do povo de Israel, aos cidadãos de Israel: acusem, anunciem, reconheçam o que a nação como um todo tem feito, as suas prostituições, porque o que tem feito não é o papel de uma esposa. A expressão, e numa linguagem profética e poética, meus irmãos, é necessário que nós olhemos, por causa exatamente dessa característica do gênero literário, que a linguagem que Deus está usando, de modo algum, é como se Deus estivesse dizendo que houve um divórcio entre Deus e Israel, como se Israel tivesse deixado de ser povo do próprio Deus. Isso não pode ser exatamente por causa do resto da profecia. Se assim fosse, simplesmente não faria sentido Deus chamar de volta essa sua esposa. Até porque, se você lembra bem de Deuteronômio 25, quando trata... 25, 24? Bom, o Deuteronômio quando trata do divórcio, agora me escapuliu o capítulo. Quando trata da lei do divórcio, e que ordena que uma vez que o marido, tendo casado com sua esposa, divorcia dela, não pode voltar a casar com ela. Por causa, e aí é um contexto muito específico do povo de Israel, do problema daquela lei que envolvia o dote.
E o que nós vemos ali em Deuteronômio 25, se for esse o capítulo mesmo, é que o marido poderia se aproveitar da mulher quando ela, tendo casado com outro marido, porque é o caso aqui, ela tomou outros maridos, volta agora para o marido anterior para que ele receba o dote dos outros maridos que ela teve. Ele que antes abandonou aquela mulher, agora que ela tem ela de volta com interesses financeiros. E a lei do Senhor protegia aquela mulher. Por isso que é difícil vermos aqui, no caso, o divórcio como sendo o que Deus está dizendo a respeito de sua esposa, de sua mulher. É mais fácil entendermos que o que Deus está falando aqui é que ela não pode ser considerada mais a sua mulher. Isto é, ela não está fazendo mais o papel de uma mulher verdadeira que honra o seu lar e que é fiel ao seu marido. Pelo contrário, o Israel que abandonou a sua esposa, Deuteronômio 24, obrigado Rominho, o Israel que abandonou a sua esposa, ou melhor, o seu Deus, o seu marido, esse Israel que toma para si ídolos, que chama para si outros maridos, outros amantes, outros objetos do seu amor, outros para que ela possa amar. No entanto, o Deus de amor, que disciplina com amor, chama Israel ao arrependimento. E a linguagem é que ela se afaste da sua infidelidade. Que ela abandone essa vida que ela tem tomado de rebelião. A ideia, meus irmãos, de prostituição usada aqui, nada mais é do que o problema que Israel estava vivenciando, de misturar o culto a Deus, o culto ao Deus verdadeiro e o culto a outros deuses. A profanação, que é tomar para si novos ídolos, ou novos deuses. A mistura do paganismo. E a ilustração que nós observamos aqui é a seguinte: ele fala, afaste as suas prostituições de sua presença. Literalmente o texto hebraico diz, de sua face. Os nossos tradutores preferiram usar a expressão presença. Enquanto na segunda parte do texto fala, e os seus adultérios de entre os seus seios. Por que face e seios? Porque são exatamente as duas partes do corpo da mulher que eram usadas, ou que eram usados pelas prostitutas, pelas mulheres, para atrair homens. Lembre-se, nessa cultura pagã, já havia o que nós usamos hoje como as maquiagens ou coisa do tipo. Isso já era encontrado, claro, muito diferente do que nós vemos hoje, mas as mulheres, elas modificavam a sua face, como também ao usar pingentes, ao usar certas coisas que chamavam a atenção dos seus seios, fazia com que os homens se atraíssem para elas. E o que Deus está dizendo é: abandone os objetos que você tem usado para se comprometer, para adorar aos deuses falsos. Abandone as suas intenções. Por quê? Bom, a partir do versículo 3, o Senhor começa a dizer o que vai acontecer se Israel não se arrepender. As consequências do não arrependimento. Primeiro, a exposição da sua vergonha. A ideia de nudez aqui é exatamente a exposição, a humilhação, a vergonha. Mesmo num lugar pagão como esse, num ambiente pagão como esse, nós vemos que havia sim
uma ideia de que a nudez, ela está relacionada em você se envergonhar. É curioso isso, meus irmãos. É curioso isso. Quando nós estamos diante de um ambiente como esse mês de fevereiro, onde as pessoas estão em busca da nudez, em que Deus nos mostra a relação direta entre a nudez e a vergonha. E como nós, muitas vezes, deixamos passar essas coisas, meus irmãos. O mundo em que vivemos, um mundo mau, que cultua objetos, ações que desonram a Deus e desonram a si mesmos. Portanto, a vergonha da nudez, diz o texto. E diz mais: você estará de uma forma tal como você estava antes de me conhecer. E aí ele lembra de quando o povo estava no deserto, na terra seca. Lembrando aqui da história de Israel, o Deus que livrou Israel, o Deus que se apresentou com grande poder a Israel, quando eles estavam escravizados no Egito. E vocês lembram da cena maravilhosa em que Moisés contempla uma árvore que está pegando fogo, mas não se consome. E Deus fala através daquela árvore e diz: você vai para o Egito e você vai trazer o meu povo para ser liberto e me adorar. Mas Moisés pergunta: mas olha, quando eu chegar lá, talvez me perguntem assim: tudo bem, você está dizendo que nós vamos adorar a Deus, mas que Deus? O Egito tinha muitos deuses. Que Deus você está falando? E o Senhor se apresenta com o seu nome. O Senhor se apresenta com o nome que vai carregar, portanto, para toda a história de Israel, a marca do Deus da aliança, do Deus do pacto, do Deus do amor e da graça. Portanto, a situação sem Deus, de completo abandono, seco, sem sede. Inclusive, essa é uma expressão muito comum dentro das profecias: ter sede. Ter sede. Ter sede como se não conseguisse, procurando, não consegue encontrar a Deus, porque agora ele se esconde. Agora ele não mais está se revelando. É claro que essa procura, ela não é genuína. Se assim fosse, Deus se apresentaria. Mas eles estão então com sede. E Deus vai falar isso em outras profecias: vocês terão sede, vocês terão fome. E essa sede, essa fome espiritual, que só pode ser saciada por Deus, mostra exatamente a diferença do crente e do descrente. Teve um tempo recente no cancioneiro popular gospel, que quase toda a música tinha alguma coisa a ver com ter fome e sede, com ficar, com não conseguir ser saciado, coisas desse tipo. É curioso que essas expressões, elas estão associadas no Antigo Testamento a juízo de Deus. O problema, das pessoas serem bons músicos e péssimos leitores da Bíblia é de não perceber que nós, que possamos eventualmente ter fome e sede, somos satisfeitos em Deus. E a insatisfação e não ser saciado por Deus é juízo, é um problema. Por isso, nós não temos fome de Deus, nós somos saciados por Deus, porque a nossa fome, ela é finalmente cumprida. Deus nos alimenta, nós não precisamos ter fome. Fome é algo ruim, ora. E é exatamente essa ideia que nós vamos encontrar aqui. Por causa das suas prostituições, diz Deus, deixarei que morra de sede. Duro, não? Ele continua:
não terei compaixão de seus filhos, diz o versículo 4, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Lembra, os filhos agora são os membros individuais do povo de Israel. É claro que Deus se relaciona individualmente com o seu povo, certo? É claro que Deus se relaciona com as pessoas uma a uma. Mas ao mesmo tempo, Deus se relaciona com o seu povo em termos gerais, e é isso que ele está dizendo aqui. Por causa da sua maldade, eu agirei contra vocês, e agirei contra os filhos, quer dizer, contra os indivíduos, porque não se arrependem, porque não se comprometem com o Senhor. E o Senhor, portanto, mostra a sua disciplina para aqueles que não se arrependem. Veja, Deus está dizendo que vai disciplinar. Há aqueles que se arrependerão e aqueles que não se arrependerão. A disciplina, nesse sentido, ela é aplicada de modo geral. É claro que, num certo sentido, disciplina é para aqueles que são objeto do amor de Deus. Porque para os outros haverá apenas juízo. A disciplina não produzirá frutos de arrependimento. Veremos isso no domingo que vem, quando ouviremos da esperança. Hoje é juízo, meus irmãos. Se aguentem aí. E portanto, sem compaixão, Deus agirá com juízo àqueles que não se arrependerem. Porque não atribuíram a Deus as suas bênçãos. Veja que coisa terrível aconteceu. O versículo 5 ainda, aquilo que a mulher disse. Porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Olha a idolatria. A idolatria faz com que você atribua a outra coisa aquilo que Deus te deu. Deus te deu os teus filhos. Deus te deu a tua casa. Deus te deu o teu emprego. Deus te deu a tua esposa, o teu marido. Deus te deu os estudos, o conhecimento que você tem. Deus te deu tudo o que você tem. Mas aí você tolamente acredita que isso é obra das suas mãos. Ou você acredita que isso é obra de alguma outra coisa, de algum outro compromisso que você teve. Observe, Deus está irado com Israel, porque eles não apenas se comprometem com os ídolos, mas eles atribuem a esses ídolos aquilo que o próprio Deus lhes fez. O engano da idolatria é terrível. A cegueira da rebelião contra Deus. E meus irmãos, vocês acham que eu estou falando somente do povo de Israel? Isso acontece com você e acontece comigo. Isso acontece conosco na nossa ingratidão. Isso acontece conosco quando nós, muitas vezes, não percebemos os feitos do Senhor. E terminamos nos enganando e buscando fonte de redenção, de alegria, fonte de significado em coisas que se acabam. Mas, meus irmãos, a disciplina do Senhor ela é muito severa. O não de Deus é terrível. Como eu disse às crianças, Deus ele precisa dizer não para a gente. Mas quando Deus diz não, meus irmãos, às vezes nós temos uma visão de Deus muito errada. Exatamente por causa das teologias, né, por aí, que são muito mais gias do que teologias, né? Nós vemos as pessoas tendo uma impressão sobre Deus, como se
Deus aceitasse qualquer coisa que você faz. Como se Deus não se importasse com aquilo que você fala. Como se Deus não se importasse com as perversidades que você comete nos seus relacionamentos. Aquilo que você faz quando as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Meus irmãos, Deus não é um brinquedo. Deus não é alguma coisa que você possa manejar para que faça como um gênio da lâmpada, segundo a sua vontade. Não. E o não de Deus é pesado. O não de Deus é severo. A disciplina do Senhor não é uma brincadeira. O Senhor disciplina aqueles que Ele ama. E muitas vezes nós não percebemos como o Senhor pesa a sua mão. Veja o versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Observe. Verso 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Perceba. O amor de Deus faz com que você não tenha paz se você for viver uma vida mundana. Isso é uma coisa muito interessante. Já percebeu isso? Talvez tenha acontecido com vocês. Você não consegue entender. Você está fora da igreja. Você está vivendo a vida mundana, carnavalesca. Mas para todo mundo parece que está tão bom e para você não faz sentido. Aquilo não sacia. Está lá no meio do galo da madrugada. O lugar infernal. Mas ali você está. E todo mundo à sua volta parece que está gostando muito disso. Mas você não é saciado. Aqui está Deus disciplinando. No lugar onde se espera que as pessoas estejam esbanjando alegria. O lugar onde se espera que as pessoas estejam esbanjando danças e festividades, simplesmente não tem prazer. Não tem prazer. Vários parceiros, várias parceiras. Não se compromete com ninguém, mas não encontra significado, não encontra prazer. Perceba, Deus está disciplinando, mostrando que no meio, exatamente o meio pelo qual Israel está procurando prazer é exatamente o lugar onde não vai encontrar. Onde não vai encontrar. Isso é amor, meus irmãos. Isso é Deus dizendo não para a criança que vai pegar a panela quente. Não. Amados do Senhor, o profeta Oséias, levantado por Deus para falar a Israel, está falando para um povo que não viu nada disso. Preste bem atenção nisso. Ou que não estava vendo, pelo menos naquele momento. O povo de Israel naquele momento gozava de riquezas. As suas festas eram maravilhosas. Os seus acordos comerciais estavam sensacionais. Vendendo bem. O dólar estava baixo. Estava maravilhoso. Dava para comprar fora, tranquilo.
E eles ouviam Oséias dizendo: Deus virá com juízo. E exatamente essas coisas que vocês agora têm prazer, vocês não terão. Vocês serão envergonhados. E naquele tempo, vocês se lembrarão do Senhor. E naquele momento, vocês olharão e dirão: ah, o meu marido. Ah, o meu primeiro marido. Mas perceba, o texto dá a entender que essa memória afetiva do primeiro marido não é amor ainda. Não é arrependimento ainda. É uma espécie de remorso, uma expressão mais adequada. É uma espécie de frustração, pensando: rapaz, era melhor antes. Agora as coisas não estão indo muito bem, não. Por quê? Porque o Senhor não permitirá que descanse. O Senhor não permitirá que tenha prazer. Meus irmãos, isso é obra do Senhor. O incômodo do Senhor. Deus incomoda pelo seu Santo Espírito aqueles que estão vivendo em pecado, aqueles que estão vivendo em desobediência, que são dele. Talvez Deus esteja te incomodando hoje. Talvez Deus esteja falando no teu coração sobre a vida que você tem levado, sobre os enganos, sobre os prazeres falsos que você tem tomado. E o Senhor mostra com sua graça e te chama ao arrependimento, porque a disciplina do Senhor é dura. Os sofrimentos que Deus imprimirá a Israel e a todo o seu povo que não ouvia a sua voz, para que se arrependam, são dores terríveis. O próprio Deus diz, ela não reconheceu, diz o versículo 8. Fui eu que fiz tudo isso. Fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, a prata, o ouro. E o que foi que ela fez? Deu a Baal. Deu a Baal. O que você tem feito com suas finanças? O que você tem feito com seus recursos? Como você tem gerido os seus recursos? Para a glória de Deus ou para Baal? Ou simplesmente para alimentar os ídolos desse século? E a coisa é complicada. Veja o verso 11 e 12. Ou melhor, verso 10 e 11. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Veja, Deus está dizendo: nem cultuar você conseguirá mais, nem adorar a Deus você consegue, porque o pecado é tão terrível que simplesmente Deus não recebe. Deus não recebe. Eu lembro que quando, em 2020, eu fiz uma série de exposições sobre adoração. E uma das coisas que eu mencionei é que é mentira que você pode vir ao culto adorar a Deus de qualquer jeito. Às vezes a gente não percebe o que nós cantamos ou falamos, né? E tem música que diz isso. Você pode vir de qualquer jeito. Até no nosso inário. Você que o inário não é inspirado, né? Tem problemas. Não. Para chegar-se a Deus, nós precisamos nos arrepender. Precisamos de pureza e santificação para adorar a Deus. O culto a Deus não pode ser prestado de qualquer jeito, isto é, não pode ser prestado por qualquer um. E aqui está o povo de Israel comprometido com Baal, comprometido com um monte de Deus, ou deuses.
e adorando ao Senhor. Luas novas, solenidades, se reuniam. Eles não iam ao templo, mas o povo de Israel no norte ia à montanha, ao monte Gerizim. Deus recebe isso? Não. Deus não recebe. Eu costumo falar aos homens do problema, muitas vezes, que nós maridos enfrentamos quando nós não estamos cuidando das nossas esposas. 1 Pedro capítulo 3 diz que Deus não ouve nem a oração, quanto mais a adoração, dos maridos, quando não estão dignamente tratando suas esposas. Deus não ouve nem a oração dos maridos. Meus irmãos, quanto mais a adoração, o culto prestado. O texto termina nos falando que tudo será devastado. E foi exatamente o que aconteceu. Devastarei as suas videiras, as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Diz Deus: farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes, com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu. Amados irmãos, o Senhor nos chama a olhar o cuidado dele e a disciplina onde há amor. Deus fez isso com Israel por amor. É o amor de Deus que está sendo revelado aqui. A partir do verso 4, do versículo 4, ou melhor dizendo, a partir do versículo 14, a profecia ela vai ter um novo tom mais positivo, mas eu vou deixar para o domingo que vem, o pregador trará essa conclusão da profecia. Mas eu quero terminar esse momento nosso, observando algumas verdades, desse amor de Deus. Porque a disciplina do Senhor, ela visa a restauração e a reconciliação do povo de Deus com o seu Deus. Por isso que a disciplina de Deus é obra do amor de Deus e da sua graça. É fruto da própria redenção de Jesus Cristo. Por quê? Porque simplesmente o sangue de Cristo derramado em nosso favor é um chamado para que nós também, por causa dele, por causa da sua redenção, tomemos a nossa cruz e possamos segui-lo. Isso envolve arrependimento. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite para que você se arrependa das suas maldades. Hoje é noite para que você se arrependa dos seus enganos, do seu falso compromisso com Deus. Preste bem atenção. Você não pode enganar Deus. Lá estava Israel. Parecia que estava tudo bem. Prosperidade. As coisas pareciam que faziam sentido. O culto parecia que estava sendo prestado. Tudo parecia bem. Mas não era assim. E o mesmo Deus que levantou Oséias nessa noite fala contigo, meu irmão e minha irmã. Não rejeite o amor de Deus. Não rejeite o chamado do Senhor para que você se arrependa dos seus maus caminhos. O Senhor não divide o seu povo com ninguém. Deus é um Deus ciumento que só quer o seu povo para si, exclusivo. Um povo de propriedade exclusiva de Deus.
Talvez o Senhor esteja disciplinando você. E eu acredito que o Senhor tem disciplinado a sua igreja como um todo. Mas individualmente, o Senhor disciplina a cada um de nós. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja passando por situações de sofrimento, difíceis, e você não entende o que está acontecendo. Eu chamo você a olhar para o amor de Deus. A olhar para o amor de Deus e com gratidão e louvor, clamar ao Senhor pelo perdão em arrependimento. Mas talvez Deus esteja para te disciplinar, e eu preciso te dizer o que é a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor envolve vergonha. Por isso que a igreja do Senhor, que é usada pelo Senhor para disciplinar os crentes, muitas vezes precisa fazer isso de forma pública, porque envolve vergonha, envolve expor a nudez, envolve sofrimento. Por isso, muitas vezes, um dos instrumentos que a igreja usa para a disciplina é o afastamento da mesa do Senhor, da comunhão, para que essa pessoa agora, enquanto o seu coração não estiver arrependido, não possa cultuar a Deus de forma plena, porque não consegue. E a igreja protege o culto por meio disso. A disciplina, ela pode ter dois resultados. Ela poderá ter dois resultados. O verdadeiro arrependimento para aqueles que o Espírito Santo fala ao coração. Ou a total devastação. Houve esperança para Israel e há esperança para você também. Vamos orar. Senhor, nessa noite, mais uma vez ouvimos a Tua voz. E rogamos que o Teu Espírito Santo incomode os nossos corações, para que vivamos uma vida real, não fingida, em busca de arrependimento e mudança de vida. Ó Senhor, eu clamo a Ti por justiça, aquela justiça que derramaste no Teu Filho, Jesus Cristo, para que venhas e perdoe-nos pelos nossos pecados e pelas nossas maldades. Agora que nos aproximamos da Tua mesa, ó Senhor, rogamos que os nossos corações sejam transformados e purificados, ó Senhor. E dá que a Tua igreja seja purificada dia a dia. E aquilo que hoje foi dito, Senhor, as duras palavras que o Senhor deu aos Teus profetas, em especial agora a Oséias, nós clamamos que venha ao nosso coração, que mude o nosso coração, disciplina a Tua igreja, Senhor, como fizeste no passado, por Teu amor. Não nos deixes no pecado, não nos deixes no engano, ó Deus, não nos deixes, ó Deus, ter prazer na maldade do pecado, atribuir, Deus, a ídolos aquilo que é Teu. Não nos deixes, Senhor, nesse engano, mas antes, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver a tolice da idolatria, bem como nos entregarmos completamente à esperança real de Jesus Cristo, que assim como o Senhor redimiu a Israel, redime-nos hoje por meio do Teu Filho Jesus, por meio de quem o Senhor cumpre as Tuas profecias e faz assim com que tenhamos esperança em meio ao caos, em meio a esse mundo perverso,
que nós não brinquemos com o pecado, que nós não nos conectemos ao pecado e maldade como se nada estivéssemos fazendo. Mas antes, Senhor, por causa da tua disciplina, os nossos olhos sejam abertos. Em nome de Jesus. Amém.